Olá pessoal, aqui é Felipe Pires, professor de vocês de Ética e Legislação, e essa é a nossa primeira aula, cujo tema é O que é ética? É uma pergunta bastante interessante, porque ética é uma palavra que hoje em dia está muito em voga, está bastante na moda se falar em ética, mas pouco assim se explica o que é ética e muitas dúvidas, né, se tem sobre essa palavra. Parece que, digamos assim, todo mundo tem alguma noção do que seja, mas fica às vezes complicado você ter um pouco de clareza. Veja só, essa primeira aula será dividida em 3 vídeos. Por que que eu vou dividir essa aula em 3 vídeos? É muito simples. A questão é por uma questão de economia do tempo, para ganhar tempo. Por exemplo, se eu gravo um vídeo muito longo e esse vídeo ele tem um erro, produz um erro, digamos assim, eu vou ter que gravar todo o vídeo longo novamente para ter um resultado final. E eu dividindo a aula em 3 vídeos, eu preciso só regravar um trecho da aula, digamos assim, eu não preciso regravar a aula inteira. Então, por uma questão de tempo, para a gente ganhar tempo, né? E eu poder fazer mais vídeos, mais aulas para vocês durante a disciplina. E essa primeira aula, aliás, todas as aulas serão divididas em vários segmentos, né? Essa aqui vai ser dividida em 3. Então vamos lá. O que é ética, né? Então você imagina o seguinte: você tem um homem atirando uma lança na natureza selvagem. Você imagina que esse cara aqui é um homem das cavernas, digamos assim, e ele está com a lança correndo aí numa savana africana, e de repente ele atira sua lança em uma determinada direção. Você diria que a ação desse homem seria ética? Tem a ver com a ética? Esse fato de atirar uma lança? Veja bem, esta pergunta ela já contém em si uma afirmação, que é a questão da ação. Ou seja, você pode observar já de início que a ética ela tem uma relação com a ação humana. Se o homem não age, digamos assim, né? Digamos, você imagina uma pessoa que não se move, ou então uma pessoa morta, né? Digamos, uma pessoa morta ali enterrada, tal. Ele não pratica nenhuma ação, né? O, o cadáver ali não pratica nenhuma ação. Então, ali já não há mais relação com a ética, né? Não pelo menos do ponto de vista daquele indivíduo, né, que já se foi. Então, a ética já de começo tem já uma estrita relação com a ação humana. Agora, se o cara ele lança uma lança, né? O que é que faz dessa ação uma ação ética? Veja, o que faz uma ação, aqui você já tem a questão da ação, dizer respeito à ética. Você tem que tomar de princípio um homem ou uma sociedade
para se falar em ética, um homem ou uma sociedade. Nós entendemos hoje no mundo moderno, a partir da modernidade e nós hoje no mundo contemporâneo, que o ser humano ele não necessariamente vive em sociedade. Não necessariamente. Porque os gregos acreditavam que o homem, em especial Aristóteles, já era um ser social, né? Um ser que ele já era, digamos assim, nascido para viver em sociedade. Contudo, mesmo que o homem não seja necessariamente um ser social, você pode imaginar alguém que, digamos assim, abandona a sociedade e vai viver no meio do mato, no meio da natureza. Você pode imaginar esse tipo de homem, mas factualmente, né, de fato, o ser humano ele vive em sociedade, né? Eu vivo em sociedade, vocês com certeza também vivem em uma sociedade, né? Senão não estariam fazendo a universidade. Então, veja, você toma de partida uma ação que é cometida por um homem ou uma sociedade como um todo, né? A sociedade coletivamente. Essa ação produz um resultado relativo a, a quê? A um outro homem ou uma sociedade. Então, se nós voltarmos aqui para o nosso Homem das Cavernas aqui, o desenho tá meio feio porque foi eu mesmo que desenhei num programa assim que é tecnologia de ponta, né, chamada Paintbrush. É uma tecnologia de ponta, né? Você pega aqui na ponta do mouse e desenha esse bonequinho. Por que que eu resolvi desenhar e não pegar, por exemplo, uma figura do Google e tal? Porque é mais divertido, né? É muito mais divertido fazer o desenho do que pegar um desenho pronto. Então eu exercito meus dotes artísticos e vocês contemplam o meu desenho. Mas vamos lá. O que faz a ação desse homem ser ética é que ele jogue essa lança em direção a um outro homem, pode ser, ou em direção a algo que afete um outro homem ou a sociedade na qual ele vive ou a sociedade na qual o outro homem vive. Isso que faz a ação dele ser ética. Digamos assim que ele atira essa lança num animal. Para que essa ação seja ética, esse animal, de forma geral, ele tem que afetar ou um outro homem ou outra mulher, né? Um outro ser humano no caso, né? Ou a sociedade na qual esse homem da caverna vive, ou um outro ser humano aqui. Esse outro ser humano. Digamos assim, vamos imaginar que esse cidadão aqui, ele atira a lança no cachorro desse outro ser humano. Já é uma ação que diz respeito à ética. No caso, foi uma ação antiética, né? No caso, essa ação. Ou então, ele atira uma lança num animal em extinção. Ou então, ele atira a lança diretamente para matar este outro homem aqui, né? Então, isso faz a ação dele pertencer ao campo da ética. Então, vamos lá. Só que, para a ação também dizer respeito à ética, pertencer ao campo da ética, não existe
só essa questão de o homem cometer uma ação cujo resultado vai em outro homem ou na sociedade, né? Existem alguns pré-requisitos também. Por exemplo, esse sujeito aqui, ele tem que ter consciência e liberdade, ou seja, ele tem que ter a consciência de que está cometendo aquela ação. E a liberdade também. Imaginemos que aquele homem das cavernas aqui, ele esteja num estado tão ainda pouco avançado da evolução que ele nem sabe o que está fazendo. Ele não tem consciência do que ele faz, né? Então, isso aí já isenta, né, digamos assim, esse sujeito de responsabilização ética. Ou então, digamos assim, ele vai atirar a lança nesse outro sujeito, só que aqui existe um terceiro que aponta uma arma para a cabeça desse sujeito e diz assim: se você não atirar a lança nesse outro sujeito que está aqui amarrado, eu vou dar um tiro em você. Então, ele não tem, ele tem a consciência, digamos que ele tem a consciência do ato que ele está fazendo, ele deixa de ter a liberdade. Ele está agindo sob coação. Então, isso aí também isenta esse sujeito aqui de responsabilização no campo da ética. Então, quando o homem comete uma ação, né, tem-se que pensar em também qual foi a intencionalidade dessa ação, né? O que é que conta? É a intencionalidade. No caso, a intencionalidade deve contar bastante. Veja só, quando aquele indivíduo joga uma lança, digamos que ele jogou num animal, mas sem querer, né, acertou num arbusto e tinha um homem escondido atrás do arbusto. Ele matou o outro homem. Isso, vamos dizer assim, que isenta ele de responsabilidade ética porque ele não teve a intenção de atingir o outro sujeito e ele não poderia prever, né, as consequências dos seus atos, né? Ou seja, você tem um lado de intencionalidade e você tem que ter um grau de previsão. Veja, eu posso dirigir bêbado, vamos dizer assim, eu vou dirigir bêbado. E eu mato alguém, mas eu não tive a intenção de matar. Mas eu sou responsabilizado eticamente por quê? Porque diante daquela minha atitude, eu tinha um determinado grau de previsão. Eu podia prever que alguma coisa de ruim poderia acontecer e eu, vamos dizer assim, me coloquei naquela situação, né? Eu assumi aquele risco. Então, a ética, ela só é possível, né, nos seres humanos. Por quê? Porque o ser humano, ele possui uma coisa chamada dimensão de futuro. O que significa que o homem, ele pode se projetar no tempo. Só por causa da capacidade do homem se projetar no tempo e poder
imaginar o futuro e fazer cálculos, né, em relação a esse futuro, é que o homem ele pode ter uma intencionalidade por trás da sua ação, mas principalmente esse grau de previsão. Então, essa questão aqui conta muito para determinar se uma ação diz respeito à ética. Em relação ao resultado, nós temos uma questão muito interessante também, que é o que é que conta, né, em relação ao resultado. É o resultado em si ou a intenção? Digamos assim, o que é que conta? Isso aí é uma discussão, essa coisa da intenção e do resultado, é uma discussão ainda em aberta e em aberto e que provavelmente não se fechará, né? Não se chega a uma conclusão. Qual é a grande questão aqui? O que é que conta, né, em relação à ação e o resultado da ação, né? Se nós devemos responsabilizar o homem pela intenção ou pelo resultado. Termina ficando as respostas em alguma espécie de meio termo ali, justamente por causa do grau de previsão humana que pode prever o resultado, mas também esse grau de previsão ele não pode prever todos os resultados, né? O homem, digamos assim, tem uma possibilidade limitada, possibilidade mental mesmo de cálculo, então ele não pode prever todos os resultados da sua ação. E também, então, quando não se pode prever, se joga na questão da intenção, mas a intenção também já pressupõe o resultado levando em conta o grau de previsão. E aí, o resultado da ação do homem vai ser em direção ao homem e à sociedade. E aí, há que se pensar também em que tipo de sociedade o homem vive. Isso tem relação com o grau de consciência e liberdade do homem. Porque já desde Platão se tem a noção, né, de que o tipo de sociedade ele gera um determinado tipo de homem. E isso de certa forma retira, né, digamos assim, o grau de liberdade que esse homem tem. Vamos dizer que se você comete um assassinato, mas você vive numa sociedade perfeita, né, onde você teve todos os meios, digamos assim, de ter uma vida confortável, você recebeu de tudo, né, aquela cidade não tem violência, nenhuma violência foi feita contra você, você teve pais maravilhosos, você tem uma responsabilidade, digamos assim, determinadas correntes entendem que você tem uma responsabilidade muito maior perante aquele ato, né, de matar do que uma pessoa que já nasce numa sociedade cheia de problemas, é uma sociedade violenta, né, ele cresce assumindo aquela violência como normal e etc, né? Então, todos esses fatores, né, esses fatores aqui fazem ou não uma ação dizer respeito à ética, né? E vamos dizer que é um tema bastante complexo, na verdade, né? Essa questão da ética, o que é que diz respeito à ética ou não. Tudo relacionado à ética é muito complexo.
Então, na ação ética, nós devemos observar também o que é que leva o homem a agir, né? Vamos dizer, quais são os motores da ação humana? Então, de uma maneira geral, aqui não são todos os autores que vão concordar com essa, digamos assim, essa antropologia ou psicologia humana, né? Mas via de regra, de uma maneira muito geral, né, os filósofos, né, pelo menos os filósofos, eles vão concordar que o homem ele tem alguns motores assim para a sua ação, né? O primeiro seria a razão, né? Via de regra, digamos assim, os filósofos, né, eles entendem que a principal coisa que diferencia o ser humano dos outros animais é a razão. Que o homem seria, digamos assim, o único animal, né, capaz de agir assim totalmente, ou pelo menos em grande medida, né, de uma forma racional. Os animais teriam um grau muito menor de racionalidade e neles, digamos assim, dominaria a irracionalidade, mas o ser humano não. O ser humano, ele tem essa capacidade de se determinar racionalmente a agir de uma determinada forma. Mas por outro lado, você tem as emoções. As emoções, elas são um motor muito forte, né, da ação humana e elas impulsionam a ação humana de uma forma, né, que às vezes, digamos assim, a emoção ela vai subtrair a razão. E a razão, junto com a emoção, a razão e as emoções, né, sempre vão fazer um jogo de disputa, né? Pelo menos boa parte dos filósofos vão entender dessa forma, né? Digamos assim, como emoções nós podemos citar o ódio, né? O medo, a ira, né? Sei lá, vários tipos, a tristeza. Então, digamos assim, vocês já ouviram falar da frase de que o ódio cega, né? Pronto, o ódio cega significa que é, o sujeito ele foi tomado de um ódio tão grande que ele parou de pensar, né? Digamos assim, a razão dele se apagou. E aí você tem o que eu coloquei aqui como apetites, mas os apetites, eles são, eles assim podem ser chamados por outros nomes, né, pelos autores, mas você tem aí como exemplo, né, as questões corporais, né, que o corpo ele demanda do homem e pede que o homem haja de acordo. Por exemplo, você tem os mais comuns, como a fome, a sede, né, são aqueles mais básicos, mas você tem também os vícios, né, você tem os prazeres e por aí vai, né. Aqueles apetites que são adquiridos também ao longo da vida. E você tem, em último lugar aqui, eu coloquei em último, o condicionamento social. É aquele fato de você estar habituado a agir de uma determinada forma. A sociedade, digamos assim, né, ela lhe condiciona a agir sempre de uma determinada forma. Então você fica condicionado, começa a agir como se fosse, entre aspas, no piloto automático. Então você tem essa parte do condicionamento. E aí é interessante nós observarmos as dimensões do passado, presente e futuro em relação à ética.
em relação à ação humana. Veja, o presente, nós agimos, pelo menos se entende que nós agimos no presente. E a ética, em grande medida, né, até pelo menos a modernidade, se entendia, né, via de regra, que o agir ético era um agir no presente, né? Digamos assim, era a ação de um ser humano ou de uma sociedade em relação a um outro ser humano e em relação a outra sociedade no tempo presente. Só que tem uma coisa interessante, que é a questão que está sempre relacionada à ética, que é a questão do julgamento. Então, quando o homem age solitário, onde não tenha nenhum outro homem, ele não recebe, digamos assim, nenhum julgamento pela sua ação, né? Se aquele homem lá do primeiro slide, né, aquele homem das cavernas ali, ele agisse numa planície africana, digamos assim, que ele conseguisse ali derrubar uma árvore, e ele estivesse só, totalmente só ali naquela natureza, aquela ação não receberia o julgamento de ninguém. Mas em sociedade, digamos assim que a maioria das ações humanas elas recebem um julgamento, né? Seja positivo ou seja negativo. E aí você tem um círculo aqui onde o presente ele julga o passado ao mesmo tempo em que o julgamento do passado ele influencia o presente. Vamos dar um exemplo. Nossa geração, julgamos, digamos assim, vamos imaginar que julgamos a geração dos nossos pais, nossos avós, pelo que eles fizeram, né? Ou seja, é o presente, a geração do presente, julgando aquilo que foi feito no passado. Digamos que se colocou, né, há 20 anos atrás, se colocou um esgoto, né, em um determinado rio, e aí digamos assim, poluiu o rio ficou sujo, né? Essa geração que percebe o rio sujo e começa a sofrer as consequências daquilo, começa a julgar a geração passada sobre aqueles atos, né? O presente julga o passado, mas ao mesmo tempo, o passado ele produz ações no presente. Digamos, um julgamento passado, alguém comete um crime. E ele fica, né, com aquele julgamento, digamos assim, com aquela letra escarlate ali, né, socialmente por muito tempo, né, ele fica, digamos assim, com aquela marca, né, é a marca do julgamento social, vamos dizer assim, muitas vezes baseado em preconceito e etc, né, mas isso também tem uma grande relação com a questão da ética. E aí você tem uma dimensão hoje, né, que antigamente não se pensava muito, que era a questão da ética invadindo o campo do futuro. Por quê? Porque o futuro ainda não aconteceu, o futuro ainda acontecerá. Então, assim, antigamente não se pensava muito sobre ações futuras, né? Ou ações de hoje que tivessem impacto no futuro, né? A ética era muito mais uma coisa presente. Mas algo mudou em relação a isso no século XX, que é o chamado avanço tecnológico.
E vocês que são de um curso de ciência e tecnologia, né? Isso aí diz muito respeito a vocês no futuro. Aí é que tá, no futuro, tá vendo? Por quê? Porque o avanço tecnológico já do passado, ele já gerou muitas consequências presentes e essas consequências prometem, né, se agravar e ele ainda promete trazer muitas consequências piores no futuro. Então, você pode dizer que esse aqui é um alargamento do campo da ética, né, em direção ao futuro, ou seja, a ética ela contava basicamente em relação à geração presente, ela passa a dizer respeito também às futuras gerações e ao meio ambiente. Geralmente essas coisas estão ligadas, mas não necessariamente. Quem, digamos assim, já não ouviu falar, né, a frase de que precisamos preservar o meio ambiente para deixar, né, o meio ambiente equilibrado para as gerações futuras, né, para as próximas gerações. Então, hoje em dia, eu acredito que todo mundo ouviu falar esta frase, né? Então, nós devemos também pensar que o futuro, assim como o presente faz um julgamento do passado, nossos netos, eles farão um julgamento sobre nós. E talvez, né, com o avanço da consciência ambiental e esse avanço tecnológico, o julgamento dos nossos netos sobre nós, ele pode ser muito pior do que o julgamento que nós fizemos dos nossos antepassados. Então, é uma coisa que influencia a ética também. E aí nós temos a questão das regras da ação humana. Mas por que regras da ação humana? O homem, como um ser racional, ele é capaz de colocar regras para ele mesmo. Na cabecinha dele aqui, ó, ele consegue, digamos assim, internalizar regras e cumprir determinadas regras, né? E tem um outro detalhe, como o homem é um ser social, em grande medida nós, que nem eu falei, né, nós entendemos que é um cara hoje, né, contemporâneo, que fica aí mexendo no celular o tempo todo, todo conectado, ele pode um dia se cansar e ir embora para o meio do mato. Por enquanto ainda existe mato, né? Lá no futuro a gente não sabe, mas por enquanto algumas regiões ainda tem uma bela floresta e tal, para esse homem começar a viver como esse ser selvagem aqui. Mas via de regra, né, nós somos um ser que vive em sociedade. E se nós vivemos em sociedade, nós precisamos, digamos assim, de um conjunto de regras. Para quê? Por que tem que ter regra? Porque senão vira uma guerra. Cada um briga por seu interesse, né? Cada um luta por seus interesses, por sua vida, para comer, etc. E a sociedade ela não consegue subsistir e, digamos assim, se perpetuar no tempo. Então, uma sociedade, para que ela consiga se perpetuar no tempo, ela precisa ter, digamos assim, uma determinada organização, e uma determinada organização
pressupõe um conjunto de regras, né? São regras que regem essa ação humana. Então, nós temos um conjunto de 4 conjuntos de regras, na verdade, né? São 4 conjuntos de regras que costumam não, eles estão presentes aí em todas as sociedades, né? Todos os povos que pelo menos eu conheço, né? Você tem a ética, a moral, as leis e a religião. A diferença entre ética e moral, ela não costuma ser um ponto pacífico entre os estudiosos. Vamos dizer assim que para alguns estudiosos, ética e moral são coisas diversas, e para outros estudiosos não existe diferença entre ética e moral. Se nós formos pensar bem, a gente pode fazer uma diferenciação entre ética e moral, contudo, essa diferenciação ela sempre é muito difícil e você não consegue fazer por completo. E aí você tem as leis, mas as leis já se diferenciam bastante da ética e moral. Por quê? Porque a lei ela vai pressupor uma coisa chamada a coação pela força. Digamos assim, e a lei ela vem de uma autoridade. Você tem a coação pela força e vem de uma autoridade. O que é que acontece? Uma determinada autoridade nessa sociedade, digamos que esse sujeito aqui, ó, ele tem o poder reconhecido pelos outros de instituir uma lei, dizer que todo mundo vai agir de uma determinada forma. Então, se algum desses aqui não agir como a lei determinar, você tem também um instrumento de coação, ou seja, vamos imaginar você tem um policial aqui que vai pegar esse sujeito aqui que não agiu direito e leva para a cadeia. Digamos assim, a ética e a moral não leva para a cadeia, não. A lei leva para a cadeia, né? Ou então pode enforcar também, se fosse antigamente enforcava, cortava a cabeça, né? Amarrava, digamos assim, cada membro do sujeito em um cavalo, né? 4 cavalos e cada cavalo corria para um lado, destroçava o sujeito e por aí vai, né? Então tudo isso é determinado pela lei. E você tem a religião, que aí é muito complexo, porque cada religião tem o seu modo de pensar, né? O seu modo de ver o mundo. Mas assim, se formos imaginar a religião cristã, dá um exemplo, você tem leis assim, né, que são as leis de Deus, né? Você pensa nos 10 mandamentos, onde Deus ele deu uma tábua das leis para os homens, né, dizendo que os homens deveriam agir dessa ou daquela forma e tal. E você tem um exemplo dos homens santos, por exemplo. Você tem Jesus Cristo, né? Você vai seguir o exemplo de caridade de Jesus Cristo e tal. Ou seja, a religião também determina bastante como o homem vai agir. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte. Nós continuaremos com a segunda. Um abraço e até a próxima.